Amém, glória a Deus. Amém, igreja? Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, igreja? Aí, glória a Deus. Meu pastor falou, não precisa ter vergonha, tá? Para dar uma glória a Deus, para louvar a Deus, não precisa ter vergonha. Estou muito feliz. Pode os irmãos se assentarem um pouquinho, tá? Estou muito feliz, né, com mais essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui nessa noite para trazer a palavra dele. Estou muito feliz também, porque hoje eu estou aqui não mais com a minha noiva. A namorada. Estou aqui não mais com a minha noiva, mas sim agora com a minha esposa, Suzane, né, amor? Estou muito feliz. E também com a minha namorada, né? Hoje é dia dos namorados, né? E foi bem engraçado também, né, igreja? Porque eu não sou meloso, nem muito melodramático. A gente tem que ser romântico, né? Com a nossa namorada, com a nossa esposa, a nossa noiva, a gente tem que ser romântico, obviamente, né? E hoje eu trouxe um presente para minha esposa. E foi engraçado que quando eu estava vindo para cá, né, eu estava vindo com o presente. É um presente um pouco, não muito grande, mas eu tinha que carregar na mão. E o pessoal estava passando assim, me olhando. O pessoal olhava assim meio estranho. Poxa, ele tá levando presente? É como se fosse estranho, né? Isso nos dias de hoje, a pessoa presentear a pessoa que a gente ama, como se fosse, sei lá, estranho, né? Ou cafona, né? Cafona, brega. E, na verdade, é totalmente o contrário, né? É uma prova de amor, né? É uma demonstração de amor, carinho, afeto que você tem pela pessoa que você ama, né? E, então, hoje, feliz dia dos namorados, amor, te amo, tá? Deus é bom e maravilhoso, né? Então, muitos irmãos aqui também já sabem que, né, nesse sábado foi o casamento, né? Foi a cerimônia de casamento. Infelizmente, eu fiquei um pouco rouco da garganta, né? Eu tô um pouco ruim. Não pela essa gripe que está tendo, mas sim porque no meu emprego, né? Como eu sou professor também de tênis de mesa, eu falo bastante. E eu acho que uma semana antes do casamento, teve um torneio da Caixa, né? Ou seja, jogadores do Brasil todo foram lá jogar. E era de um lado eles fazendo o torneio deles e do outro eu dando aula. Então já pensou, de um lado tem uma barulheira louca e do outro lado eu gritando. Aí a voz foi embora, mas graças a Deus, Deus deu força para a gente estar louvando também, né, no casamento. Ainda não estou 100%, mas quando o pastor me fez esse convite para estar aqui, né, trazendo a palavra, eu falei, não dá para rejeitar, né, porque a gente sabe também como é que é as lutas do pastor, né, no estudo bíblico, né, todas as terças ali, ele está ali se esforçando, né, para dar o estudo bíblico na live, e a gente sabe que vem, né, as lutas, vem as retaliações sim, né, e a gente sim tem que ajudar o pastor, né, de todas as maneiras possíveis, né? Pode ser aí buscando um irmão na casa de alguém, pode ser chegando mais cedo, abrindo a igreja, limpando a calçada, as irmãs que já limpam já cotidiano, né, a igreja, joga água. Tudo isso é uma forma de que a gente está ajudando os nossos pastores, né? Eles também são os nossos líderes e a gente tem que obedecer os nossos líderes. Não só obedecer, mas também fazer de bom grato, né? De todo o coração, por todo o apoio que eles nos dão, né? Aqui também com o meu pastor e meu sogro, né? A responsabilidade é dobrada. É a bênção de Deus. Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia dos irmãos em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Eu prometo que não vou me demorar, né? Até pela questão da minha garganta, não sei onde é que a voz vai, mas Deus sabe de todas as coisas. E prometo que vou ser bem breve, objetivo. 28, versículo 1 e 2. No meu título fala, né, sobre promessas de bênçãos. Pode os irmãos ficar sentados mesmo, não se preocupe. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Deus é bom e maravilhoso. Eu vou ler aqui em outra tradução. Aqui eu coloquei também outra tradução. É a tradução NVI, bem conhecida. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará
muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2: todas essas bênçãos virão sobre você e acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Obedecer, né, igreja? Creio que a palavra-chave de hoje é obediência. E como eu já comentei, né, eu e a minha esposa, a gente nos casamos recentemente. E foi muita luta, né, irmãos? Foi muita luta, né? O pastor viu, a pastora viu a luta que a gente estava passando, né? Para deixar aquele casamento bem organizado, bem bonito, né? Também como o sonho da minha esposa, né? Meu sonho também. E principalmente, né, o sonho de Deus, né? O sonho de Deus é unir propósitos. Então ele uniu esse propósito. E a gente viu, né, que foi difícil. Foi lutas, né? Teve noites ali orando, noites ali, virando noites, né? Organizando coisas de casamento. Aí minha esposa quase que não dormia direito. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mas a gente seguiu um princípio muito importante, que foi obedecer ao Senhor. Porque mesmo o Senhor dando ali a promessa, né, dando a visão para o pastor já tinha comentado já com a Suzy, né, ele deu a visão, o pastor falou, ó, você terá um casamento abençoado, é só você se manter firme na presença dele, não se desviar, obedecer, ser fiel, temente a Deus. E o que a Suzy fez? Obedeceu e seguiu em frente. Ela seguiu firme no caminho. Da mesma forma eu também obedeci. Tudo que o pastor falava, oh, irmão Jesuíno, é assim, assim, assado. A pastora chegava, irmão Jesuíno, é assim, assim, assado. Obedeci. Porque vem de Deus, né? Os meus líderes aqui na terra. Então o que a gente tem que fazer? Obedecer, ouvir a voz de Deus e seguir. Então, aqui fala bastante, né, sobre essa obediência. Que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, né, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas tem um porém, né? Você tem que seguir firme, você não pode se desviar. Você não pode olhar para a direita e para a esquerda e pensar, meu Deus do céu, está difícil, vou desviar. Não, segue em frente, porque eu tenho certeza que se você estiver na casa de Deus, estiver sofrendo na casa de Deus, mas tenho certeza que você tem um Deus a quem você pode recorrer, você tem um Deus que você pode entrar no seu quarto, trancar a porta do seu quarto e ali em secreto você falar com seu Deus e Ele te escuta. É só você não ter vergonha. É só você não ter medo. É só você não ter timidez de abrir a boca e falar. Não precisa ter medo. Que nem o pastor falou aqui agora, né, antes de me passar a oportunidade. Não precisa ter vergonha, igreja. Bate palma para Deus, né? Não precisa dar glória a Deus. Não precisa ter vergonha. A gente tem que estar firme na presença de Deus, sim. E eu creio que o tema principal que eu queria colocar aqui é o fruto da obediência. Se a gente é obediente, né, ao nosso Deus, aos nossos líderes, né, aos nossos pastores, não só limitando só até os nossos pastores, mas o nosso pai, a nossa mãe, o nosso chefe, o nosso professor na escola, né? Se a gente for obediente, né, se a gente for respeitoso, cuidadoso, tenho certeza que algo positivo acontece. Mesmo que não seja uma coisa espiritual, mas algo positivo acontece, se você se manter obediente, respeitoso. Amém? E eu trouxe 4 pontos, né, que eu queria deixar aqui para os irmãos. O primeiro deles é a obediência ativa às promessas. A obediência ativa às promessas. E aqui eu coloquei que a obediência é o caminho para viver o que Deus prometeu. Né? É o caminho que Deus prometeu. Você viver naquele caminho. Né? E aqui um exemplo bem claro, né, que a gente pode estar deixando é Abraão. Né? Ali em Gênesis, versículo 12, 1, 2 e 3. Os irmãos não precisam abrir, eu vou aqui rapidinho. Em Gênesis 12, 1, 2 e 3, vai falar ali sobre a chamada de Deus a Abraão, né? Bem conhecida, que diz: então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém, glória a Deus, né? É uma promessa, né? Uma promessa que Deus ele tinha para Abraão. Mas Abraão, ele tinha sim o direito de escolha. Ele tinha sim o direito de escolher seguir essa promessa ou não. Ele tinha o direito sim de obedecer ou não, a escolha de obedecer ou não. Então é tudo questão de escolha. Se hoje estamos aqui, algum tempo atrás, uns 2, 3, 4, 10, 20 anos atrás, nós tomamos uma escolha.
Nós escolhemos obedecer, né? Levantar as nossas mãos e falar: Senhor, aqui eu entrego a minha vida no seu altar. E aqui, Pai, toma aqui a minha vida, a vida da minha família. Hoje eu vou te servir. É uma escolha. E Deus sim tem essas bênçãos para mim e para você. Só basta a gente ficar firme na presença e obedecer. Eu vou falar muito sobre obedecer. Muito mesmo, tá? Não se preocupem. Esses versículos mostram como Abraão foi abençoado por obedecer mesmo sem saber o destino. Obediência gera promessa e propósito. Bem forte, né? Mesmo sem você saber o destino ali, né, correto, mas você ainda vai continuar ali temente a Deus, fiel a Deus, porque você sabe que tem um Deus que te guarda, que te cuida, que te livra, que te protege, e que, acima de tudo, Ele vai estar contigo em todos os momentos, os bons, os maus, momentos de alegria, de tristeza, de bonança, de fartura, né? No momento que você não tiver nada, Ele estará ali com você. Amém? Deus é bom e maravilhoso. O segundo ponto que eu queria deixar aqui para os irmãos: a obediência protege e direciona. Segundo ponto, a obediência protege e direciona. Aqui eu coloquei: quem obedece anda sobre a cobertura de Deus, evita os caminhos de engano, decisões precipitadas. Bem forte, né? Esse aqui é forte, né? Porque se a gente está ali firme na presença de Deus, se a gente está ali focado, né, no alvo que é Cristo, você pode ter certeza que Ele vai nos direcionar, que Ele vai nos proteger, como eu falei, no dia mau, no dia bom, Ele nos protege. E quem obedece anda sob a cobertura de Deus. Irmãos, pode ter certeza, isso aqui é inevitável. Se você obedece, é fiel a Deus, é temente a Deus, aos líderes, Deus está com você, Deus está te guardando. Não te preocupas, amém? Isso aqui é muito importante mesmo. Evita caminhos de engano. Infelizmente tem muitos cristãos na igreja, né, que pode-se usar a palavra rebeldes, estão sendo rebeldes, né, não querem seguir um caminho certo, né, de Deus, não quer seguir as orientações dos pastores, ou então de um irmão mesmo que está te aconselhando para você não fazer algo errado, e você vai e continua fazendo, você continua desobedecendo. E qual que é o resultado de tudo isso? Você se perde, você entra no caminho do engano. E possivelmente pode até levar você a tomar o quê? Decisões precipitadas. Você pode ali estar brigando ali com alguém, pode estar ali tomando uma decisão errada, do nada vem uma decisão precipitada ali, você desvia totalmente do foco de Deus, totalmente do propósito de Deus. Então, temos que ter esse cuidado, né? A obediência protege e direciona. E um versículo bem conhecido também que eu queria deixar aqui, né, como um versículozinho de apoio, é lá em Salmos 109, versículo 105. Eita, essa tosse aqui está matando. Que é um salmos bem conhecido. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, já temos total certeza que o Senhor, Ele guia os nossos passos, Ele ilumina sim os nossos caminhos. Ele está sempre comigo e com você, por baixo da obediência, né? da graça de Deus, e nós obedecermos, tanto o Senhor, como quem está aqui na terra nos direcionando, pode ter certeza que Ele vai nos guiar, Ele vai nos dar o caminho certo, Ele vai nos guiar para o propósito verdadeiro, que é os céus. Amém? Glória a Deus. E aí esse versículo ele também mostra, né, que obedecer à palavra de Deus, né, vai guiar as nossas decisões e evita os caminhos errados, igreja. Infelizmente, né, quando muitas pessoas, mesmo na igreja, né, continuam no caminho errado, porque não gosta de obedecer. Não que seja até algo ali que o pastor, a pastora, ou então o irmão fala por maldade, mas sim porque ele quer o seu bem. Ele quer te ver indo para o céu junto com ele. Ele não quer te ver indo para o inferno. Infelizmente tem muitas pessoas, né, que escutam assim, um conselho, um puxão de orelha santo, né, mãe Raimunda? Eu já tomei muito puxão de orelha da minha primeira pastora, segunda, quando eu vim para cá no Setoró, lá em 2015, 16, eu congregava com a mãe Raimunda em outro ministério, e lá tinha a minha mãe Elisvânia. Eu tenho umas 5 mães por aí. A mãe Raimunda, a mãe Elisvânia era a minha pastora. E ela me dava muito puxão de orelha mesmo, era danado, rebelde, a mãe Raimunda estava de prova.
Tô mentindo, mas Raimundo. Irmãos, o que acontece? Teve uma vez que eu fiz uma rebeldia lá na igreja. Aí eu já era levita, né? Já tocava violão. Aí teve uma vez que eu cheguei no culto. Olhei assim pro violão, né? Geralmente o cabo do violão ficava junto com o violão. Aí olhei pro violão, não vi o cabo. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o cabo do violão? Comecei a olhar. Cacei pros cantos, olhei tudo. Lá vem a mãe de Vânia. Você não vai tocar hoje, que você tá desobediente, tá bravo, tá fazendo coisa errada. Você não vai tocar hoje. Eu fiquei burrado, né? Eu fiquei burrado demais, irmãos. Fiquei lá na igreja sentada com a maior cara do mundo. Mas eu fiquei lá. Eu fiquei quieto na minha. Porque a minha mãe, eles vão até doida, até me batia. Falei, se ficar quieto, então eu te dou um cascudo, menino. Eu ficava quieto, né? Eu fazia o quê? Tinha Deus na terra e minha mãe aqui na terra também. Deus no céu e minha mãe na terra. Eu vou apanhar, certeza. Eu vou ficar quieto. Mas, com o tempo, eu fui tomando essa vergonha na cara e fui obedecendo. Tudo que minha mãe Elisânia falava, eu fui obedecendo. Porque eu sabia que algo positivo ia acontecer na minha vida. Eu não sabia onde, mas algo positivo ia acontecer. E graças a Deus aconteceu, né? Porque hoje eu estou firme, né, na presença de Deus, graças ao conselho de uma pessoa usada por Deus, de uma pessoa que quis o meu bem, de uma pessoa que me exortou, né, no secreto ali, né, claro, obviamente, me exortou, puxou minha orelha, mas ele queria meu bem. Então, a mesma forma, igreja, seja com o pastor, seja com o irmão que está aqui do seu lado, se alguém vir te dar uma palavra de conselho, escute. Não precisa ter raiva, não precisa deixar a ira tomar de conta. Escute, se acalma, pensa, medita, ora a Deus, pergunta se foi de Deus. Porque a gente até esquece de fazer isso, né? Quando a gente está triste, está com raiva ou com algum sentimento, ora a Deus. Opa, meu irmão me deu um conselho. Eu vou buscar a Deus, ver se é de Deus mesmo. Se for de Deus, Deus vai confirmar. Não se preocupa. Não precisa ter medo, não precisa ter pressa, tá? Não precisa. Deus é bom e maravilhoso. Então vamos aqui para o próximo tópico. Tópico 3, né? Nosso ponto 3. A obediência gera frutos visíveis. A obediência gera frutos visíveis. Gera, assim, né, os frutos espirituais, né, que é a nossa intimidade com Deus, né? Esse tempo que a gente tem de adorar a Deus, essa comunhão com Deus. Mas também gera os frutos visíveis. Porque, como eu falei no começo, se a gente é obediente no nosso trabalho, né, o nosso chefe vai olhar, opa, o pastor William, ele tá legal, né? Não está chegando atrasado, está obediente, né? Tudo que a gente pede é bênção de Deus, né? Vou ali dar alguma coisa, dar um agrado ali, um bônus, né? Opa, a mãe Raimunda ali está sendo bênção demais na igreja. Opa, mãe Raimunda, aqui, ó, uma oportunidade para você falar de Deus, uma oportunidade para você pregar, uma oportunidade para você louvar. Sim, o pastor não vai ficar dando oportunidade também para quem tá desandado, né? Não pode, você tem que também estar firme, né? Tem que estar obediente. A igreja também não é bagunçada, né? Você tem que estar firme na presença de Deus. Amém? Então você vê, até na igreja, se você é obediente, se você é temente a Deus, se você segue os conselhos daquelas pessoas que te amam, querem ver o seu bem, você também é abençoado. Você tem a oportunidade para falar de Deus. Você tem essa oportunidade para falar do amor de Deus. Não vou mentir, igreja. Eu fiquei, foi quinta e domingo, né? Mas a gente ficou fora, né? A gente não veio quinta e domingo. Não gostei, porque eu amo vir para a igreja, eu amo essa comunhão. E eu me senti muito triste, sendo que quando a gente estava lá no hotel, né, depois que eu e a Suzy casou, a gente estava lá no hotel, a gente estava escutando a live, né? Eu abri a live, né? Eu assisti lá a live, né? A tia Osmarina falando, falando de mim e das suas. Mas foi bem isso. Então é isso, irmãos. A obediência gera frutos visíveis. Aonde que está isso na palavra, irmão Jesuíno? Deuteronômio 28, do versículo 3 ao versículo 6. Se os irmãos aí fecharam a Bíblia tá, abre de novo aí, ó. Deuteronômio, versículo 28, do 3 ao 6. Que diz: você será abençoado na cidade e será abençoado no campo. Versículo 4. O filho do seu ventre, os filhos do seu ventre, as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos serão abençoados. Versículo 5. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Versículo 6. Você será abençoado em tudo o que fizer, ao entrar e ao sair. Amém? E esse versículo mostra, né, irmãos, que a obediência a Deus, né, atrai bênção completa. Atrai essa bênção completa que não acrescenta dores. Você pode desfrutar tranquilamente.
Você pode ficar calmo, tranquilo, que nada de ruim acontece, porque veio diretamente de Deus. É uma bênção dada por Deus, através da sua obediência, da sua fidelidade e da sua temência a Deus. Amém? Então, fique firme, não se preocupa. E como eu falei aqui sobre as bênçãos completas, a bênção pessoal, né, de você mesmo, a sua bênção familiar, material e diária. Amém? Glória a Deus. E o nosso próximo ponto, que eu queria deixar aqui para os irmãos, ponto 4, a obediência transforma o caráter. A obediência se molda à vontade de Deus. Então, quando a gente ali é obediente, quando a gente segue os conselhos daquelas pessoas que nos amam, que querem ver o nosso bem, aquelas ações que a gente fazia antes, de ficar estressado se alguém vier te corrigir, já não é mais a mesma coisa. Agora você vai ficar tranquilo, você vai ficar calmo. Aquela ação que você tinha lá fora, se alguém vinha e tropeçava em você sem querer, você já queria partir para a briga. Acontece, né? Tem uns irmãos aí que é meio estressado. Acontece isso. Agora que você é moldado, você vai ficar mais calmo, vai ficar tranquilo, você vai pensar. Então, tudo isso é de Deus. A obediência transforma o seu caráter, né? Molda a vontade de Deus. Amém? Lá até em João 14, né, 23 fala, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, nós se amamos a Deus, nós se amamos estar no caminho de Deus, nós vamos guardar a palavra dele. Nós não vamos desprezá-la, nós vamos guardar a palavra dele. E através da palavra de Deus, o nosso caráter vai ser moldado. A nossa vida vai ser mudada. E isso eu tenho certeza absoluta, porque eu sou prova viva disso. Né? Não 2015, mas 2014 para trás, irmãos. Meu Deus do céu. Eu só era criança, mas tocava o terror. Eu tocava o terror lá no Ceará, né? Eu vim morar aqui em Brasília com a minha mãe, né? Eu morava com meu pai lá no Ceará. E meu pai era músico, né? Ele já tocava também, ele era multi-instrumentista, cantor profissional, ensinou minha mãe a cantar. E eu era muito grudado com ele. Meu pai também não era da igreja, né? Ele bebia bastante também. Ele nunca foi de brigar, né? Graças a Deus, mas ele bebia bastante. Bebia e ia dormir, né? Ele era tranquilo. Mas ele sustentava na família, né? Através das festas, as serestas, né? Que no Ceará chama geralmente, né? As serestas. E eu frequentava bastante local, né? De bar, bebida, tinha muita coisa disso, né? Brigas, demais. A pessoa, sei lá, tava aqui tranquilo, né? Tava ali escutando meu pai cantar, aí tava ali tomando alguma coisinha ali, o cara chegava, esbarrava, pá, já começava a brigar. Eu falei, meu Deus, e eu observando tudo aquilo, só pensando, meu Deus do céu. Aí aquilo ali acabou me influenciando. As pessoas não podiam vir falar mal de mim, que eu já partia pra briga, irmãos. Já, acho que isso aqui eu nunca nem contei para as pessoas. Tem uma vez que um amigo, um coleguinha de escola, às vezes ele me xingou, né? Ele tinha falado um palavrão lá comigo, me xingou eu, alguma coisa. Estressei na hora. Eu fui na minha mochilinha lá, peguei acho que foi uma gilete, alguma coisa, e saí, que nem um doido. Que nem um maluco. Saí, irmãos. Porque não ri, João, que é verdade, não ri. Mas é verdade, eu era estressado, né? E o que aconteceu, né? Infelizmente, meu pai faleceu, né? E eu vim morar com a minha mãe. E aqui, né, Deus já começou a trabalhar logo no começo, né? Porque minha mãe morava do lado de uma igreja, onde ela já ia já com a Alice, eu acho que o Joab, eu acho que o Manuel não estava comigo, que é meu irmão mais velho, né? Mas o Joab também já ia. E eu comecei a ir também, né? E eu gostava bastante de uma coisa, bateria. Eu nunca tinha visto uma bateria na minha vida, irmãos. Nunca tinha visto assim de perto assim uma bateria. Mas eu via bastante, né, nos vídeos, né, nos CDs, né, os DVDs antigamente. Tinha um pessoal que tocava, né, e passava lá a câmera filmando o baterista. Deu, meu Deus, a bateria, como é que legal. Aí eu fui para a igreja, né, lá a primeira vez, eu sentei do lado da bateria, fiquei assim, de olho na bateria, assim. Sei nem o que o pastor pregou. Sei nem qual foi a música que foi tocada lá. Só olhando para a bateria, falei, rapaz, foi bem isso, essa bateria. Aí do nada minha mãe falou que ia aceitar Jesus, tal. Aí eu fui junto, mas eu tava ali mais focado na bateria. Aí, o primeiro culto eu fui, aí o segundo culto eu fui de novo, eu comecei a olhar assim a bateria, mas eu estava reparando assim os irmãos, né? Todo mundo feliz, que a gente estava lá na igreja, né? Em família. Olhava assim pro pastor, todo mundo feliz. Aí no terceiro culto, eu olhava para a bateria de novo, mas mesmo assim ainda olhava assim para os irmãos, assim, os irmãos chegando mais perto, ô, Pai do Senhor, irmão, como é que você tá? Você é bênção de Deus, né? Você está aqui, bem. Aí eu comecei a me sentir acolhido, né? Pessoal super tranquilo, né? A igreja ali em comunhão ali para receber o visitante, ou então um congregante novo. Do nada,
meu foco já não era mais a bateria, meu foco já era como é que é para esse negócio aí de equipe de louvor? Como é que é, né? Eu cheguei lá pro meu irmão e falei, irmão, João, como é que é esse negócio aí de tocar aí na banda? Como é que é legal, hein? Aí ele, é legal, velho. Primeiro você tem que ficar firme aí, né? Não pode se desviar, não. Tem que obedecer o pastor, né? Tem regras. Ó, até lá já tinha obediência também, ó. Tem que ter regras, tem obediência. Aí eu falei, opa, então acho que eu vou obedecer porque eu quero entrar nesse negócio aí de bateria, deve ser legal. E assim, irmãos, Deus foi trabalhando na minha vida, foi tirando toda aquela raiva que tinha dentro de mim, toda aquela angústia, aquela tristeza do falecimento do meu pai, e foi preenchendo com o amor dele. Depois de um tempo, a bateria meu Deus, bacana a bateria, bênção de Deus. Eu já comecei a tocar a bateria lá sozinho também, mas eu já estava sentindo a vontade de adorar a Deus, senti vontade de louvar a Deus, sendo que na minha primeira vez que eu fui cantar lá na igreja, pastor, aí eu como era pequenininho, vergonhoso, não dei nem paz do Senhor. Aí eu sentei na cadeirinha, aí a pastora, né, a pastora Solange, eu lembro até hoje, ela colocou o microfonezinho no pedestal, aí eu cantando aqui, o pedestal começava a cair, eu ia junto assim, eu ia entortando. Do nada eu tava assim, a pastora foi, meu Deus, ela foi lá e ficou segurando, eu morrendo de vergonha, não dei um par de Senhor e não cumprimentei, e não agradeci a oportunidade. Mas foi bênção de Deus, foi um louvor legal. Então, naquele tempo, Deus já estava mudando, né? Ele já estava mudando a minha vida e moldando o meu caráter, para me tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais fria, mais tranquila na presença de Deus. Então, esse é um conselho bem legal. Se você é quente, se você é estressado, pede para Deus, ora para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece eu e conhece você. Não é vergonha você se abrir para Deus e falar as suas fraquezas. Não é vergonha. Não é vergonha você chegar no pastor e falar, pastor, eu estou com dificuldade nisso, pastor, eu estou com dificuldade nisso, me ajuda. Não é vergonha. Eu tenho certeza disso, que não é vergonha, tá? Eles estão aqui para te ajudar. Eles estão aqui para te dar uma palavra de amor. Se for para corrigir, eles vão te corrigir. Vai dar o famoso puxão de orelha santo. Mas vai ser com todo amor e carinho. Sendo que eu já tomei puxão de orelha do pastor? Estou mentindo? Já tomei muito puxão de orelha do pastor também. Mas foi bênção. Então, obedecer é escolher o caminho da bênção. Mesmo que custe. A recompensa da obediência é paz, direção, provisão e presença de Deus, que é o mais importante. Você pode ter bênçãos, você pode ter um carro, você pode ter uma casa abençoada, um trabalho abençoado, você pode estar na melhor faculdade de Brasília, na melhor faculdade do Brasil, você pode ter o melhor carro do ano, você pode ter tudo que essa terra pode te oferecer. Se você não tiver a presença de Deus, de nada isso importa. Se você não estiver andando lado a lado com Deus, nada disso importa. Hoje, graças a Deus, né, eu sou um homem casado, né, eu tenho um emprego abençoado, né, estou terminando minha faculdade, graças a Deus também. Tenho uma esposa linda, maravilhosa, que me ajuda em tudo, né, e tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a gente mais e mais ainda. Só que, antes de tudo isso, eu e ela, nós temos a presença de Deus nos guiando e nos ajudando, tudo que a gente precisa. Você orar a Deus, você falar com Deus, não é motivo de vergonha, não é motivo de timidez. Fale com Deus, obedeça a Deus, que Deus vai prover tudo na sua vida. Amém? E essa escolha, né, de obedecer hoje, você vai ver o fruto, sim, nas suas mãos. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a uma semana, mas logo mais você vai ver tudo que Deus pode fazer na sua vida, através da obediência e da vida com Deus. Amém? Então, fique firme na presença de Deus, que Deus vai estar abençoando. Obedeça os seus pastores. Jovens, João Kleber, obedeça os seus pais, suas mães, né? Quem está no seu emprego, obedeça os seus chefes, que pode ter certeza que tudo de positivo vai acontecer sim na sua vida. Se não acontecer, Deus sabe de todas as coisas. Se acontecer, dê glória a Deus por isso e continue firme. Amém? Graças a Deus a voz ficou boa. Eu pensei que a voz ia falhar. Mas é bênção de Deus. Amém? Até aqui eu queria deixar essa palavra para os irmãos, tá? Eu sei que foi um pouco vago, mas Deus sabe de todas as coisas. E mais uma vez relatar a minha felicidade, né, de estar casado com a minha esposa. E debaixo de muita oração, né, dos meus pastores também, dos irmãos da igreja. E eu gostei bastante, tá, irmã Daniela, do presente lá da chaleira. Eu amei a chaleira.
Eu amo fazer arroz, eu gosto muito de fazer arroz, só que demorava muito, né, para o arroz esquentar na água, tal. Aí eu coloquei a chaleira lá para esquentar lá 1 litrozão de água lá, já cortando ali as coisas ali, botando, né? Joguei a água, 10 minutinhos ficou pronto. Benção demais, uma chaleira. Nunca tive uma. Foi muito bênção de Deus, tá? E a gente agradece também bastante todos os presentes, né? Todos que foram lá, né, prestigiar esse casamento. Foi muita bênção de Deus. E também lá, né, nesse casamento também, Deus trabalhou bastante, tá? Porque até quem não era da igreja, né, falou que sentiu uma coisa boa, né, uma coisa diferente. Sentiu algo bom, né, daquele casamento. E a gente tem certeza que foi também o agir de Deus naquele casamento, né? Porque foi debaixo de muita oração, foi debaixo de muito choro, né? Ali nas madrugadas, de muita luta. Mas Deus trabalhou sim na vida daquelas pessoas, tá? Então Deus é bom e maravilhoso. E até aqui o Senhor vai falar com os irmãos. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E as palmas bem alegres para o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então fiquemos com essa palavra abençoada, né, irmãos? Culto abençoado nessa noite, né? Deus falou, o que mais importa é ouvir a palavra do Senhor, através da oração, dos louvores e dessa palavra abençoada. Deus, Ele edificou a nossa fé nessa